Ok, gente. Aí eu peço que para essa aula de hoje, que vocês abram o Pocket Tracer, certo? Porque aí eu vou pedir que vocês me acompanhem. Vai ser uma aula que ela vai ser teórica, mas ela também vai ser prática. Vocês vão fazer junto comigo, tá bom? Bom, esse capítulo 2 a gente começou na semana anterior, mas aí eu vou começar do princípio do capítulo, tá certo? A gente começou a tratar da parte de configuração básica dos switches e dispositivos finais. E aí eu tratei com vocês do sistema operacional que ele funciona nos dispositivos intermediários da Cisco. No caso, a gente vai trabalhar com a configuração de switches e roteadores. E aí, pessoal, quando a gente trata do sistema operacional Cisco iOS, a gente tem o Shell, certo? Que é a interface do usuário. Na verdade, esse conceito aqui ele é geral quando a gente trata da parte de computação, tá bom? Mas está aplicado aqui no contexto dos dispositivos intermediários. Bom, então nós temos o Shell, que é a interface que vai permitir que o usuário configure aquele sistema. E aí pode ser linha de comando, que é só o prompt na tela, e a interface de guia do usuário, que aí você tem as janelas, e que foi o que permitiu que os computadores de fato se tornassem populares. Porque antigamente, na década de 80, 90, o que existia era basicamente linha de comando por meio do MS-DOS. Então, com os sistemas operacionais com janelas, ou seja, guia de interface do usuário, é que os computadores puderam mesmo se tornar populares. Okay? O kernel, que vai ser quem vai interligar o hardware e o software. Lembrando que o kernel ele faz parte do sistema operacional. Ele vai gerenciar os recursos de hardware para atender os recursos de software. E o hardware, como vocês já sabem, é a parte física do computador. A interface do usuário, o guia de interface do usuário. No caso aí ele fala GUI, no termo em inglês é Guide User Interface. Então é uma interface mais amigável por meio de janelas. E aí tem uma desvantagem principal em relação às linhas de comando, é que ele precisa de mais espaço de... Só um instante, gente. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô. Os demais estão? Certo. Continuando aqui. Sim. Quem foi que falou no chat aí? Só um instante. O áudio tá baixo, é? Eu vou falar um pouco Professor, mais... Oi, pode falar, uma Natália. dúvida. Eu estou fazendo as práticas depois com a aula assistida, né? O senhor vai gravar essa aula para depois fazer a prática, né? Tô gravando. Certo, tá bom, então. E aí, gente, a interface do usuário com janelas, ela tem uma desvantagem, que ela ocupa mais espaço na unidade de armazenamento que está sendo utilizada, ok? Seja HD ou SSD, e aí eu estou falando do contexto de computadores de uma maneira geral, não apenas switches e roteadores. E aí, para economizar espaço e economizar processamento, boa parte dos dispositivos intermediários eles usam um sistema operacional por linha de comando, que é o caso dos switches e roteadores da Cisco, que eles usam o Cisco iOS, que é um sistema operacional todo com linha de comando sem janelas, ok? É um pouco mais difícil, a interface não é tão amigável quanto a interação não é tão amigável do, do quanto a guia de interface do usuário com janelas, ok? Mas ele economiza muito em termos de espaço e consumo de recursos do dispositivo, no caso o switch, o roteador ou outro dispositivo intermediário, ok? Certo.
E agora, pessoal, eu vou tratar com vocês das formas de acesso a um dispositivo de rede por meio do Cisco IOS, ok? E aí a gente tem duas formas aqui que são tratadas. Um acesso via cabo console, e aí eu peço que vocês olhem aqui no Packet Tracer. Deixa eu só mudar aqui a janela para pegar a gravação no Packet Tracer. Só um instante, viu? Quero que vocês observem aqui no Packet Tracer. Estão conseguindo ver o Packet Tracer na minha tela? Estou sim, professor. Ok. Então aqui vocês vão observar. Eu tenho um dispositivo intermediário, no caso um switch, certo? E aqui eu tenho um computador. Se eu clicar aqui nesses raios, nesse raiozinho aqui, eu vou ter acesso aos meios físicos utilizados. Então, aqui tem o cabo console, certo? Eu vou clicar aqui com o botão direito e tem as interfaces disponíveis. Flash Ethernet é a entrada de rede, certo? USB e RS232, que é a interface serial. Eu clico aqui no dispositivo de rede e escolho. E aí tem as portas do switch, 24 portas Flash Ethernet e 2 portas Gigabit e uma porta console. Ok? E aí a gente pode verificar aqui a interface física do switch, mas aí eu vou mostrar aqui e tem mais detalhes. Pessoal, o acesso via console é por meio de uma porta console específica, como vocês podem observar aqui, certo? E aí, esse método de acesso via porta console, geralmente é o primeiro acesso quando você vai configurar o dispositivo. É chamado out of band, ele não vai usar a banda do switch. E aí, por exemplo, se tem algum problema de configuração que está travado e você não consegue acessar mais o switch utilizando o cabo Ethernet, você pode utilizar o cabo console, mas ele é utilizado geralmente quando você vai fazer a primeira configuração do switch, que vai ser o nosso caso aqui, tá bom? Quando você configura o switch utilizando o cabo console, você pode configurá-lo agora, você pode acessá-lo agora, perdão, utilizando um cabo Ethernet. E aí eu clico aqui, interface Flash Ethernet, e aí eu posso escolher qual das portas eu posso utilizar. Nesse caso aqui, eu vou ter dois métodos de acesso para acessar o switch ou acessar o roteador. Uma conexão SSH ou uma conexão Telnet. E aí são dois protocolos que são utilizados para poder acessar o dispositivo intermediário sem ser via cabo console, ok? E aí eles têm uma diferença principal, que é o caso de o Telnet ele não é seguro e o SSH ele é seguro. A gente vai ter mais aulas posteriores que a gente vai tratar desse assunto com mais profundidade. Mas basicamente o Telnet ele envia os dados em texto pleno. Se por acaso alguém tiver acesso à rede também e usar um sniffer para poder capturar os dados, esses dados não vão estar encriptados, diferente do SSH, e aí ele pode ter acesso ao login e a senha que está sendo utilizado para acessar o dispositivo intermediário de rede. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor. Ok. Bom, existem alguns programas de emulação do terminal que são usados quando a gente vai conectar um computador a um switch ou a um roteador. E aí a gente vai utilizá-los como o Teraterm, como o PUT. A gente vai utilizar esses programas quando a gente for acessar o switch ou o roteador de fato nas nossas aulas práticas, tá certo? Bom, agora eu vou pedir que vocês abram aí o Packet Tracer, que a gente vai começar a trabalhar com o Cisco IOS, tá bom? Eu prefiro não mostrar apenas a teoria para vocês, o ideal é vocês irem praticando ao longo do conteúdo ministrado. E aí, gente, existem 3 modos de configuração
quando a gente está utilizando o Cisco iOS. O modo exec de usuário, o modo exec privilegiado e o modo de configuração global. E vocês podem observar aqui na esquerda que o prompt de cada um ele vai mudando de acordo com o modo ao qual o usuário está. E aqui a gente tem as diferenças entre os modos de configuração, os comandos de cada um. O modo exec usuário, pessoal, ele permite o acesso... Só um instante. O modo exec usuário permite o acesso apenas a uma quantidade limitada de comandos para monitoramento, ok? O modo exec privilegiado ele tem acesso a mais recursos, a todos os recursos de monitoramento e a alguns recursos básicos de configuração. Já o modo de configuração global permite de fato que a gente configure o dispositivo e acesse as linhas que podem ser utilizadas, como as linhas virtuais, que a gente vai configurar o acesso via Telnet, essa linha auxiliar, que é por meio de um cabo telefônico, que ela praticamente não é mais utilizada, tanto é que a gente não vai abordar aqui, e a linha console, ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos navegar entre os modos. Deixa eu só mudar aqui a janela. E aí o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês abram o Packet Tracer, certo? Selecionem um computador e um switch. E aí acessem utilizando o cabo console. É esse azul aqui. A interface é RS232, que é a interface serial. E aqui a interface console no dispositivo intermediário de rede. Ok? Eu vou dar um minuto aí para vocês fazerem isso. Professor, poderia repetir? Eu quero que vocês abram o Packet Tracer, ok? E aí vocês vão selecionar um computador aqui no canto inferior esquerdo. Espero que todos tenham assistido aquele tutorial de uso básico do Packet Tracer que eu passei para vocês. E aqui, gente, vocês vão observar no canto esquerdo dele tem um dispositivo de rede. E aqui embaixo você pode selecionar. Você seleciona um switch, tá bom? Certo? Todo mundo já conseguiu? Bom, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão entrar no computador aqui. Clicar em Desktop. Clicar aqui em Terminal. E clicar em OK. E aí vocês vão estar acessando o switch por meio do Cisco iOS. Certo, gente? Então vamos lá. Eu vou começar a navegar entre os modos aqui. Primeiro eu vou apertar a interrogação no modo exec usuário.
vocês podem observar aqui os comandos disponíveis para o modo exec usuário. E aí, gente, um detalhe, os comandos são em inglês, tá bom? Quem tem dificuldade no inglês, vocês podem colocar em algum tradutor, tá certo? Aqui, Enable. Ele vai para o modo exec privilegiado. E aí vocês podem observar, se eu apertar a interrogação, ele vai ter mais opções de acesso aqui. E aí, configure terminal. Se eu apertar a interrogação aqui, ele vai ter muito mais opções. Ok? E aí vocês podem observar que o prompt ele mudou aqui quando a gente estava acessando os diferentes modos, perdão. Aqui o prompt modo exec usuário, o prompt do modo privilegiado e o modo de configuração global. Existem também, pessoal, os modos de subconfiguração, que é quando eu, por exemplo, eu vou acessar uma linha. Eu vou acessar aqui a linha console, line console 0, que é essa linha aqui que a gente está utilizando pelo cabo console, ok? E aí se eu quiser acessar essa linha aqui, vocês podem observar aqui que mudou o prompt. Então eu estou aqui no modo de configuração da linha console, ok? Se eu apertar a interrogação, ele vai me dar os comandos que eu posso executar. Tudo claro aí, gente? Professor, não estou vendo o senhor quando aperta a interrogação. Não tá dando para ver, não? Sim, é onde tem suite config line com cerquilha, é isso? Isso. Vocês estão vendo eu colocando para cima e para baixo? Assim, sim, agora eu estou, professor. Olha Obrigada. só, aqui o prompt ele mudou, ok? Deixa eu só... Eu tinha colocado aqui um roteirozinho para a gente seguir. Certo. Agora a próxima coisa que a gente vai fazer, pessoal, é configurar a data e a hora no switch. E aí eu peço que vocês me acompanhem. Vamos lá, exit. Exit. Um outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Para vocês voltarem entre os níveis, certo? O comando é o exit. Então, por exemplo, eu estou aqui no modo de configuração exec privilegiado. Se eu digitar exit, ele vai voltar aqui para o modo exec usuário, que é aquele primeiro modo do switch, ok? Se eu digitar enable, ele vai para o modo exec privilegiado. Tentem aí, por favor. Se eu digitar configure terminal, ele vai para o modo de configuração global. E aí eu posso acessar as linhas aqui, no caso a linha console, ele vai para o modo de configuração da linha console. Mas aí eu posso acessar as linhas virtuais, que vão permitir eu acessar via Telnet ou SSH. E aí, para eu voltar entre os modos, é só digitar exit. Exit de novo e exit novamente, que aí eu vou para o modo de configuração de usuário, que é esse primeiro modo aqui. Ok? Modo exec de usuário. Pessoal, alguma dúvida? Querem que eu repita? De boa, professor, para mim. Ok, gente. O material da Cisco, logo no segundo capítulo, ele já bota para você configurar o sistema operacional. Eu nunca fui muito favorável a essa abordagem, tá bom? Mas é o que o material, é o que a plataforma disponibiliza, é como eles acharam que fica a melhor metodologia.
então a gente vai precisar seguir, tá bom? De qualquer forma, se você se confundir agora, não se preocupe que essa parte de configuração do switch a gente só vai ver nos capítulos posteriores, tá bom? E aí vocês podem ir treinando essa parte de configuração básica, qualquer dúvida eu estou à disposição. Ok, gente? Então vamos lá, vamos configurar o relógio. Primeiro, gente, o comando para a gente verificar como está setada a hora no dispositivo de rede é o show clock. Deixa eu ver se ele está disponível nesse modo. Pronto, ele está no modo exec usuário. Pode observar aqui, só que ele está setado como 1º de março de 1993. Não está certo isso. Então a gente vai agora configurar a hora do switch, tá bom? Mas antes da gente fazer isso, deixa eu só voltar aqui para o PowerPoint. Antes disso, eu quero falar um pouco eu quero falar um pouco com vocês sobre a estrutura de comandos do Cisco iOS. Então vocês já devem ter notado que a estrutura de comando ele segue uma lógica. Então, tem o prompt, que eu falei para vocês, ele muda de acordo com o modo de configuração que você está. Exec usuário, exec privilegiado em modo de configuração global, certo? Depois tem o comando, como o enable, que eu acabei de dar, ou configure terminal. Depois tem um espaço, e aí tem uma palavra-chave ou argumento. Então, a palavra-chave vai ser um parâmetro... Só um instante, gente. A palavra-chave vai ser um parâmetro específico que vai ser definido pelo sistema operacional. Vocês puderam observar lá, quando eu apertei interrogação, várias palavras-chave, ou um argumento que vai ser definido pelo usuário, um determinado valor que vai combinar com o comando. Isso aí vai depender do tipo de comando que você vai executar. Bom, o Cisco iOS ele tem uma sintaxe, certo? Que vai permitir vocês utilizarem vários argumentos. Vocês podem observar aqui embaixo, esse comando aqui, o switch port, que ele tem vários argumentos que vão estabelecer alguns parâmetros desse comando, ok? Então, de acordo com o comando, ele tem a característica de receber vários argumentos, que a gente vai ver agora no de setar o relógio da máquina, do switch. Gente, o Cisco iOS ele tem um recurso de ajuda, ok? A ajuda sensível ao contexto e verificação de sintaxe do comando. Como assim? A ajuda ao contexto ele permite você verificar os comandos disponíveis para aquele modo ou para aquele comando em específico. E além do mais, ele verifica a sintaxe. Se por acaso houver algum erro, ele vai apontar esse erro. Como assim? Vamos ver aqui. Eu digitei aqui o comando enable, certo? Então, o comando, pessoal, para eu olhar a hora do relógio, é o show clock, certo? Então, digitar aqui show clock. Mas se por acaso eu não lembrar qual é o comando, não tem problema. Eu lembro que começa com S, então eu vou digitar aqui o S e apertar a interrogação. Ele vai mostrar, e vejam só, todos os comandos que começam com S. E se eu apertar Tab, gente, e não houver nenhuma dubiedade, não houver mais do que um comando para completar, não houver mais de um comando com S aqui, ele vai completar o meu comando. Como assim? SH. Se eu digitar Tab, ele vai completar show, certo? E aí dentro de show eu tenho as opções disponíveis. Eu aperto interrogação aqui. É muita opção.
Mas aqui eu posso observar, ó, show clock, mostra o relógio do sistema. Clock em inglês é relógio. Então vou lá, clock. Se eu apertar a interrogação, ele vai mostrar que o único comando disponível é o clock. Aperto o tab, ele vai mostrar aqui a hora que a gente já viu, ok? Vamos lá agora para configurar a hora. O comando para configurar o relógio é o clock set. Então, eu vou digito CLO, S e aperto o tab e ele já me dá Pessoal, eu peço que vocês vão fazendo junto comigo, tá bom? Ele vai me dar o comando aqui. Ah, como é a estrutura do comando? Eu não lembro. Então, como é que eu posso fazer aqui? Eu aperto interrogação. E aí ele me dá aqui embaixo, ó, horas, minutos e segundos. Que horas são? São 19 horas, 43 minutos e 0 segundos. Aperto Enter. Ele diz que o comando está incompleto. Ó, se você apertar a setinha do teclado para cima, ele vai voltar o histórico de comandos que vocês digitaram. Ok? Então vamos tentar aqui de novo. Vou apertar interrogação. Vou digitar interrogação. Então ele vai me dar esses dois argumentos aqui, ó. Dia do mês e mês do ano. Lembrando que o mês é em inglês, tá certo? Que dia a gente tá? Dia 6, 06. Qual é o mês que a gente tá? Setembro, em inglês September. Ainda não foi o comando completo. O que é que está faltando? Vamos ver aqui. Aperta a interrogação de novo. O ano. Então eu vou colocar 2023. E aí deu certo. Vamos ver lá de novo. Show clock. Professor, no caso, quando o senhor aperta Tab novamente, ele traz aquilo que o senhor escreveu? Foi? Não, se eu digitar o teclado para cima, ele mostra o histórico, ele mostra os comandos anteriores. Tá. O Tab ele vai completar o comando se não houver dubiedade. Por exemplo, só tem aquele comando para completar. Aí ele vai completar o comando. Senão ele não vai mostrar, porque tem mais de um disponível. Certo, como o terminal normal do computador é só a seta para cima, né? Pra Isso, repetir. exatamente. Ok? E aí eu vou pedir que vocês completem aí a configuração da hora antes da gente prosseguir. Pessoal, qualquer dúvida é só falar, viu? E aí, gente? Ó, lembrando, para mostrar a hora, o comando é show clock, certo? Para configurar a hora, o comando é clock set. E aí, quando você digita clock set, você aperta a interrogação, ele vai dando os argumentos, as dicas para os argumentos que você vai colocar. Certo, e os demais? Obrigado, Emerson. Gabriel, Geraldo, Zé Ronaldo, Marcela, Micael, Milena, Natália, Diego, Diogo. Alguém está com dificuldade?
Carol. Não, professor. Deu certo não, Natália? Professor, eu gosto primeiro de assistir a aula, depois eu faço som. Eu Tá. juro, senhor, que eu faço. É porque Eu entendo, eu também sou não assim. sou fã disso, não, de fazer. Eu presto atenção, depois eu faço. Eu entendo. Ok, pessoal, então vamos prosseguir. Eu vou aqui para o nosso para o guia da nossa aula de hoje. O próximo ponto seria proteger o acesso ao modo privilegiado. Não, perdão. O próximo ponto é mudar o nome do switch. Então vejam só. Tá, na apresentação ele trata da parte de tecla de atalhos e de acesso, que é o que a gente viu agora há pouco. O uso do tab, o uso do backspace. Tem algumas teclas de atalho aqui no teclado que ele também mostra no material da Cisco, certo? Mas esses são detalhes menores que eu não vou me ater a eles, tá certo? E aí, gente, aqui na parte de configuração básica do switch, existe um comando que permite a gente nomear os dispositivos de rede. E aí, a nomenclatura do dispositivo de rede é importante, por quê? Porque você vai organizar de acordo com a localização do switch. Por exemplo, switch primeiro andar, SW1 almoxarifado, o switch almoxarifado, switch laboratório, etc. E aí, como é o comando que a gente vai utilizar para nomear o switch? É o hostname. Onde é que eu sei que ele está disponível? No modo de configuração de usuário, modo de configuração privilegiado, modo de configuração global. Só você olhar aqui. Ele não está aqui nos comandos do modo de exec privilegiado. Então vamos para o modo de configuração global. Então o comando é configure. E outra coisa, pessoal, ele permite a abreviação, tá certo? Se eu digitar confterm, ele vai, ok? Ao invés de digitar configure term, eu digito confterm, ele permite essa abreviação. Vamos verificar aqui se o comando está disponível. Hostname está aqui, ó. Então vamos mudar. Eu quero que vocês mudem aí o nome do switch para SW1. Então hostname SW1. E aí vocês vão observar aqui que o nome dele foi para SW1. Certo? Façam aí também. Conseguiram? Esse é bem facinho. E aí tem toda aquela questão de diretrizes de senha, não usar senhas fracas. Perdão. Não usar senhas fracas. Apesar de que, nesse laboratório, a gente vai fazer algumas configurações de senha e a gente vai deixar algumas senhas mais simples para evitar que vocês esqueçam a senha, tá bom? Certo, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é proteger o acesso ao modo, à linha de console. Então, por exemplo, prestem atenção aqui no Packet Tracer. Imagina só que você está na sua organização, seu switch está todo configurado,
Aí chega alguém, pega um cabo console, liga num laptop e liga no seu switch. E aí ele tem acesso a tudo. E se ele quiser fazer o mal, desconfigurar as coisas, derrubar, ele pode fazer. Então, o que é que a gente pode fazer nesse caso? Vamos configurar uma senha para um modo de acesso via console, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Tem aqui ó. A gente primeiro vai ter que acessar a linha console. Só um instante, viu, pessoal? Eu preciso eu vou tentar na próxima reunião não usar a minha conta institucional para evitar ter que precisar aprovar a participação de todo mundo. Certo, vamos lá. Estão vendo aqui o Cisco iOS? Estão vendo, pessoal? Sim. Ok. Então vamos lá. Line console 0. Vocês podem observar aqui pelo prompt, ó, que eu estou acessando a linha de console. Eu vou colocar uma senha, password. E aí a senha, pessoal, eu vou colocar a padrão que é usada, que a Cisco usa quando ela dá os treinamentos. Cisco. E aí eu vou digitar o comando login para ele solicitar a senha quando eu digitar o login, tá certo? Quando eu fizer login. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair. E vocês podem observar que quando eu voltar, ó, ele vai pedir a senha. Ok? Então se eu plugar se eu reiniciar o roteador, plugar o cabo console, ele vai solicitar uma senha. Qual é a senha que eu digitei? Cisco. Apertei Enter, ele permitiu o acesso ao dispositivo. Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou sim. Façam aí também, por favor. No caso, quando o senhor digitou a senha, não apareceu nem asterisco, né? Foi logo. Asterisco como assim? Quando tá ocultando a senha. Isso, exatamente. E ele me levou para um modo mais básico, modo de configuração de usuário. Perdão, modo exec usuário, modo de execução de usuário, ok? E essa senha é somente para ter o controle de acesso via cabo console. Todo mundo conseguiu aí fazer a mudança do nome do switch e também proteger o acesso à linha console? Me dê um feedback aí, por favor. Alguém está com dificuldade? Ok. Professor, sobre a senha, tem alguma regra? Tem aquela de você não usar a senha muito fácil, né? Mas aí fica a critério do técnico de TI, tá bom? Essa senha a gente deixou fácil porque é só um treinamento, então... Vamos aqui para o post. No caso de usar caractere especial, alguma coisa assim? Pode usar, deve usar. Só cuidado para não esquecer depois, viu? Certo, agora a gente vai proteger o acesso às linhas virtuais. Gente, o switch da Cisco, geralmente, switch roteador, ele permite até 16 linhas virtuais, ok? Permitindo 16 acessos a VLANs dentro do switch, ok? Então,
a gente vai proteger esses acessos, mas antes disso tem um detalhe que eu esqueci. Nós vamos proteger o acesso privilegiado. Lembram que eu tenho que digitar Enable, eu vou para o modo exec privilegiado, onde eu tenho acesso a algumas configurações e a basicamente todos os comandos de monitoramento. Não é recomendável, não é aceitável que seja possível acessar esse modo sem uma senha. Então a gente vai proteger esse acesso agora. Qual é o comando? Enable secret. Vamos colocar senha. Perdão, gente, é no modo de configuração global. Pronto. Acabei de configurar o modo exec privilegiado. Como é que a gente sabe que deu certo? Exit. Exit. Ó, ele está pedindo acesso ao console. Qual é o password? Qual é a senha? Cisco. Agora eu vou para o modo exec privilegiado. Enable. Qual é a senha? Senha. Ficou claro aí, pessoal? Conseguiram? Me dê um feedback. Show! Agora vamos proteger o acesso às linhas virtuais, que é chamada de linha VTY. Então, gente, são 16 linhas por padrão. Tem alguns equipamentos que tem mais, mas aí a gente pode configurar a mesma senha para todo mundo ou configurar senhas distintas. Por exemplo, aqui, ó, aqui no caso são duas seções distintas, as linhas VTY de 0 a 4, certo? 5 seções Telnet simultâneas. E aqui, linha VTY de 0 a 15, 16 acessos simultâneos. No caso aqui, a gente vai configurar as linhas todas com a mesma senha, com o mesmo password. Então, como é que a gente faz para configurar essas linhas? Lembrando, essas linhas virtuais servem para quando a gente for acessar as VLANs nos dispositivos de rede por meio de cabo Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, tá bom? Se eu quero acessar via Telnet o switch ou SSH, eu tenho que proteger o acesso virtual antes disso, porque ele vai cobrar uma senha para mim, tá bom? Então vamos lá para esse modo de configuração. Vamos primeiro para o modo de configuração global. Deixa eu mudar aqui. É chato isso, viu? Eu vou ver se eu consigo gravar a tela inteira. Porque da outra vez que eu fiz deu problema na parte de apresentação dos slides, mas eu vou ver se eu mudo essa configuração aqui, tá bom? Certo, aqui. Vamos lá. Line. Não, primeiro configuração global. Conf term. Agora line VTY 0 a 15. Então quer dizer que eu estou configurando essas 16 linhas virtuais aqui, permitindo até 16 acessos via Telnet ou SSH ao switch. E todos esses acessos vão ser configurados com a mesma senha. Vamos lá. Password. Senha também. Eu vou digitar login.
ok? Então, no final da aula, gente, eu vou fazer um teste aqui para acessar via Telnet o switch, e aí a gente vai colocar essa senha na hora, tá bom? Vamos lá para a próxima etapa. Configurar uma mensagem de banner. Gente, é possível a gente configurar uma mensagem que é mostrada quando alguém vai acessar o switch. Então, por exemplo, vamos sair daqui desse modo. Vocês entrem aí no modo de configuração global, certo? E vão digitar o comando banner, MOTD, que do inglês seria Message of the Day, mensagem do dia. Por padrão a gente vai colocar a hashtag aqui, bem-vindos. Ou não, isso aqui está muito cordial. Acesso somente ao pessoal autorizado. Então, quando a gente reiniciar o dispositivo, ele vai mostrar essa mensagem, tá bom? E aí, gente, tem um outro comando que eu queria mostrar para vocês, que é o comando show running config. E aí eu vou pedir só um tempinho para vocês para a gente voltar à parte teórica. Existem dois arquivos de configuração, certo? No switch, que são o running config e o startup config. O running config é um arquivo que está rodando na memória RAM, certo? Ele é o que está executando no switch. Certo, eu estava aqui. Então, ele vai mostrar o que está rodando no switch naquele momento. Se eu reiniciar o switch, certo? Ou se eu acho que nem se reiniciar ele não perde não, mas se você desligar, ele vai perder toda aquela configuração que foi feita. Então, por exemplo, todos esses comandos que a gente fez, ele vai ser perdido. Então é necessário a gente salvar a configuração para o startup config, tá bom? Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos observar essa running config aqui para verificar a configuração atual do switch. Esse comando está disponível no modo de exec privilegiado. Vamos lá. Show running config. E aí a gente aperta Enter e aí ele vai mostrar os detalhes. Ó. SW1. As interfaces disponíveis, no caso são 24 Fast Ethernet e 2 GB de Ethernet. O acesso ao banner, ele interpretou errado aqui o hashtag. E aí um detalhe importante, pessoal. Vocês estão vendo aqui que as linhas console e as linhas virtuais, ele permite que eu visualize as senhas em texto pleno. Estão vendo aqui? Estão vendo, gente? Estou sim, professor. Certo. Então existe um comando que vai criptografar as senhas. Esse comando é o service. Perdão, confterm. Vocês vão ter que estar no modo de configuração global e digitar o comando service password encryption. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aí. E aí eu vou apertar Enter aqui, certo? E vou mostrar as configurações novamente do running config, que são as configurações de execução. Vocês podem observar aqui, ó,
que as senhas elas estão criptografadas agora. Então, se por acaso alguém de má fé for tentar olhar as senhas no show running config, ele não vai conseguir ter acesso porque elas estão criptografadas. Legal, né? Pessoal, tudo tranquilo aí? Conseguiram? Sim, professor. Gente, Fábio, Matheus, Marcela, conseguiram aí? Show! Ok. Gente, ok. Pode falar, Josenildo. Professor, isso já está sendo executado no simulador, do Packet Trace? No Packet Trace, exatamente. Ok. Olha só, gente. A próxima etapa Professor, agora... Oi, pode falar. eu estou fazendo algumas anotações aqui. Como é que faz o acesso ao terminal mesmo? Eu não estou vendo essa anotação. Tá, o acesso ao terminal no Packet Tracer, primeiro você vai ter que plugar aqui o cabo console, certo? Certo. No switch. E aí você vai aqui em terminal e digita OK. E aí você vai ter acesso ao switch, tá bom? Ao terminal. Ao terminal. Tem que ser OK, então. Agora o próprio Packet Trace permite um acesso mais simplificado. Você clica no switch digita, e aí entra na aba CLI, como vocês estão vendo aí. Ah, certo. Tá bom, então, obrigado. Gente, a próxima coisa que a gente vai fazer agora é salvar a configuração. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui. Então tem dois arquivos no sistema, como eu falei para vocês, que armazenam as configurações de dispositivo. O startup config, que ele é armazenado na NVRAM, que é a RAM não volátil, que é o HD do switch ou do roteador, tá certo? E o running config, que ele está armazenado na memória RAM, que é o que está sendo executado no caso. Então, se eu reiniciar o switch agora, essa configuração ela vai ser perdida. Então, para salvar tudo que a gente fez, a mensagem de banner, as configurações das linhas, a configuração de senha para o modo exec privilegiado, a gente vai usar esse comando aqui, ó, copy running config startup config, para configurar as configurações que estão rodando na running config para o arquivo do startup config. Então vamos lá. Então, com base, professor, todas as alterações que forem realizadas têm que ser salvas, correto? Tem que ser salvas, Vamos lá para o modo de configuração global. Copy. Opa. Será que é no modo... Às vezes a gente acaba se confundindo com tantos comandos. Vamos lá para o modo de exec privilegiado. Pronto, ele é executado, ele é feito no modo de configuração, modo exec privilegiado. Então, copy running config, startup config. Ok. E aí eu vou digitar reload. Para reiniciar o switch, o comando é o reload, tá bom? Ó, acesso somente a pessoa autorizado. E aí ele está configurado, já pediu a senha console. A gente colocou o que foi senha, foi Cisco, Vamos lá para o modo enable, para o modo de configuração exec privilegiado. Qual foi a senha? Senha. Ok, pessoal? Certinho, professor. Professor, no caso de perca de senha, é só resetando, né?
Não, você tem como recuperar, mas o modo mais fácil é você resetar. Certo, gente? Deixa eu botar aqui para os slides. Bom, agora a gente vai fazer algumas configurações de interfaces, tá bom? E aí ele traz uma abordagem aqui básica. E aí ele traz uma abordagem aqui básica, certo? Do endereçamento IP. Então quem trabalha na área ou quem quem é da área na parte acadêmica, quem tem formação na área, entende o conceito de endereçamento IP, certo? E aí ele trata do IPv4, IPv6, ele mostra como é que configura o IP na sua máquina, a diferença entre o IP estático e o DHCP. E esses conceitos aqui de IPv4 e IPv6, máscara de subrede, endereços especiais, tudo isso a gente vai ver com mais detalhes em capítulos posteriores, tá bom? E aí uma coisa importante para vocês observarem nesse momento é que as interfaces, como interface VLAN do switch e interfaces dos roteadores, elas são configuráveis, tá bom? Na máquina, no Windows, no caso, você vai lá em painel de controle, central de rede e compartilhamento e você consegue alterar as configurações, certo? Eu não vou me ater muito a isso aqui, que isso já é um conceito que a maioria já sabe, não é o nosso foco aqui. Mas aí a gente vai ter que configurar as interfaces, as estações aqui no Packet Tracer para fazer os testes de acesso, tá bom? E aí tem o conceito de IP privado e tem o conceito também do DHCP. O que é o DHCP? É um protocolo que vai permitir a configuração automática das estações. É o protocolo DHCP que permite que a gente acesse uma rede sem fio de maneira muito fácil. Então você, após fornecer o login ou a senha, você vai ser autenticado na rede e você vai conseguir utilizá-la, tá bom? Mas aí, gente, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos configurar uma VLAN, e aí não se preocupe, o conceito de VLAN a gente vai abordar com mais profundidade nos capítulos posteriores, tá bom? Mas aí a VLAN é uma interface virtual que permite a gente isolar diferentes tipos de rede, independente da sua localização física. E aí vamos configurar aqui. Primeiro eu vou configurar a máquina, certo? E aí eu peço que vocês façam a mesma coisa. O IP da máquina eu vou colocar 192.168.10.10 barra 24, 255, 255, 2550. Ok? Eita, deixa eu... Eu tô ainda na gravação, eu estou no PowerPoint. Deixa eu colocar aqui. Certo. Configurei aqui o 92.168.10.10, certo? E aí eu vou aqui no Cisco iOS, vou acessar a interface, confterm, interface VLAN
1, certo? E aí eu vou configurar o comando é IP address, e aí tem que estar na mesma rede que do meu computador. Lembrando que ele está 192.168.10.10. Então eu vou colocar 192.168.10.1. E aí eu vou colocar a máscara 255.255.255.0. Ok? Está configurado tá configurado a interface. Então, para a gente ativar ela, tem um comando que é no shutdown. Ou no shut, se você quiser abreviar. Vocês vão observar que a interface foi mudada para o estado de up. Certo? Vamos testar agora a conectividade. Ó, eu vou tirar agora o cabo console e vou ligar o cabo Ethernet. Clico aqui no PC. Vou aqui no prompt de comando e vou digitar telnet 192.168.10.1. Tá, peraí que tem algum detalhe de configuração que eu acabei esquecendo de fazer. Só um instante. Não seria o final do IP, professor? O final do IP? Como assim? Lá no final tá 10.10. Aí o senhor colocou lá 10.1 no O prompt. 10.1 é para acessar a interface virtual do switch. Ó, aqui é a CLI. Ué. Já está ativo. Deixa eu salvar as configurações e reiniciar o switch. Ah, agora deu certo. Qual é a senha mesmo, vocês lembram? É senha, né? Isso. Eu acho que Pronto. sim, professor. Então Eu já esqueci. consegui acessar. Ok, gente? Ok. E agora eu vou fazer outra configuração aqui para vocês de um roteador.
Eu não vou nem configurar as senhas. Enable. Interface, Gigabit Ethernet. Deixa eu ver quais são as disponíveis. 0/0. Ou é 0/0/0? Deixa eu só olhar aqui. Zero barra 0/0, 0/0/1 e 0/0/2. 0/0/0. 192, 168, 10, sei lá, 2. No shutdown. Então ela mudou para up. Vamos lá acessar agora via cabo Ethernet. E aí eu vou mandar um ping para lá para testar a conectividade. Ué, eu estou acessando. Ah, é porque eu tô é porque a Telnet tá acessando ele ainda tá ligado ao outro ao switch via Telnet. Deixa eu colocar outro computador aqui. Ou eu podia ter encerrado a sessão, né? Mais fácil, mas tudo bem. Configurar aqui de novo. 92 68 10 1 10 10 eu acho. Ping 192 168 10 2. Pronto. Estão vendo aqui, ó? Mandei um ping e recebi a resposta da interface. Então a interface está ativa e está tá respondendo ao computador que está se comunicando com ela. Testei a conectividade e está ok. Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar. Na configuração da VLAN, você citou 10.1. É isso? Tá baixo, Silas. Pode falar mais alto, se quiser. Tá me ouvindo? Tá me Pode ouvindo? falar. Pronto. Em relação à VLAN, quando você criou a VLAN, você definiu uma interface física ou essa VLAN ela valia para todas as interfaces do suíte? Valia para... Não, você tem que atribuir a VLAN à interface. A interface física. Aí por default, eu não sei se ele está na primeira interface, mas a gente vai ver isso com mais detalhes nos capítulos posteriores, que é quando a gente for tratar da configuração de VLAN, tá certo? Joia. Pessoal, ficou alguma dúvida? Se não, eu vou encerrar aqui a gravação.